Esse é o nosso segundo encontro acerca dos dons do Espírito Santo. E já vamos tratar do primeiro dom, o dom da ciência. Somente recordando, o texto básico do Antigo Testamento, onde estão os dons do Espírito Santo, deve ficar impregnado na memória de vocês. É a profecia de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor, que é o Espírito dos dons. Eu não sei se poderíamos voltar ao texto, aqui na lousa, o texto que foi colocado no encontro passado. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. São 6 dons, e a tradição da igreja desdobrou o último dom, o dom do temor do Senhor, em mais um dom, o dom da piedade. São, portanto, 7 os dons do Espírito Santo. Vimos no encontro passado a diferença entre dom e carisma, que são palavras que nos remetem a uma realidade só, mas o enfoque da palavra carisma é um pouco mais abrangente. Envolve também o caráter extraordinário. Dom é mais específico e geralmente tem uma relação com algo pontual, com uma realidade mais concreta, mais específica para uma determinada situação. O primeiro dom, o dom da ciência. Todas as categorias bíblicas, quando nós as lermos, é preciso fazer um trabalho, digamos assim, de despojamento das categorias fora da Bíblia. Ciência fora da Bíblia tem um sentido, ciência na Bíblia tem outro sentido. Ciência fora da Bíblia. Há muitas definições para a ciência: ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, etc. Eu gosto muito da definição de Umberto Eco, um escritor famoso italiano. Ele diz que a ciência é o estudo aprofundado de um objeto com um método próprio. Portanto, todo estudo de uma realidade objetiva com um método próprio, isso é ciência. Mas essa não é a ciência bíblica, não é a ciência dom do Espírito Santo. Ciência, dom do Espírito Santo é outra coisa. Na ciência humana, procura-se compreender a realidade. Pelo método investigativo, pela pesquisa, busca-se o sentido, a razão de determinados fenômenos. Por que isso acontece? Qual a causa? Qual a explicação? Qual o sentido? Qual a lei que rege esses fenômenos? As ciências procuram, investigando respostas a essas questões. E procuram utilizando uma metodologia específica. A medicina tem métodos próprios. A psicologia tem métodos próprios. A ciência matemática, filosófica, psicológica, psiquiátrica, enfim, tem métodos próprios. Todas as ciências, porém, têm algo em comum. Procuram investigar acuradamente aquele objeto ou aqueles objetos para encontrar respostas, indagações postas pelos próprios homens. Os cientistas, os investigadores, fazem às vezes da humanidade como um todo, que se interroga acerca do objeto daquela ciência, e eles se debruçam sobre esse desafio e procuram respostas. O dom da ciência, dom do Espírito Santo,
faz com que o cristão penetre toda a realidade, inclusive a de Deus, sob a ótica de Deus. O dom da ciência, portanto, faz com que nós vejamos as criaturas como Deus as vê e enxerguemos nelas os vestígios de Deus, e vejamos nelas Deus agindo, Deus falando, Deus se manifestando. O dom da ciência tem algo a ver com o conhecimento, mas é um conhecimento que penetra aguçadamente na realidade, como Deus penetra, como Deus vê, como Deus enxerga, como Deus compreende, como Deus analisa a realidade. Vou dar-vos um exemplo. Eu vou citar essa frase e certamente vocês já vão identificar na hora quem foi o santo que disse isso. Qual foi o santo que disse isso? Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Fogo, Irmão Pássaro, Irmã Enfermidade, Irmã Morte, São Francisco de Assis. Tudo para São Francisco era ocasião de contemplar Deus. Vou dar-vos um pequeno exemplo. A criança acabou de fazer a primeira comunhão, está cheia de Deus. Passou por um período de preparação para a primeira comunhão, 1 ano, 2 anos, enfim, e recebeu o Senhor. E foi passear, foi para o parque da cidade, suponhamos, e lá ficou contemplando uma borboleta saindo do seu casulo. Ela era uma lagarta, que a vida era comer, e depois de um certo tempo ela hibernou, e aí criou um invólucro ao redor de si, ficou lá dormindo, e depois de um certo tempo aquela lagarta se transformou numa borboleta, e a criança parou e ficou contemplando aquela ex-lagarta, agora já borboleta, fazendo aquele esforço para quebrar o invólucro, para experimentar já o seu primeiro voo. Agora é uma borboleta. E ela, então, recordando o que aprendeu na primeira comunhão, sobre o mistério da morte e da ressurreição, faz o seguinte comentário, faz a seguinte intuição: isso me faz lembrar o mistério da vida e da morte e da ressurreição. Nós estamos vivos, depois vamos morrer, mas um dia da terra nós vamos ressurgir como essa borboleta e vai agora fazer a sua primeira experiência de voo. Alguém pode dizer, esse raciocínio não foi muito profundo. Lógico, é uma criança. Mas a criança analisou a realidade à luz da fé e viu ali um vestígio de uma realidade muito mais profunda. Ela analisou, encarou, refletiu a realidade na ótica de Deus. O dom da ciência permite enxergar em tudo e em todos traços de Deus, recados de Deus, sinais de Deus, vestígios de Deus, e também o caráter exíguo das coisas, das criaturas, a fragilidade, a efemeridade das coisas, a contingência da aventura humana, que convida, e aí é que está a diferença entre uma análise pagã da exiguidade dos acontecimentos da nossa própria condição aqui na Terra, da análise daquele que tem o dom da ciência, o dom do Espírito Santo, o dom que veio do Espírito Santo, o que é próprio do Espírito Santo. Aquele que não tem o dom do Espírito Santo reconhece, analisando, sei lá, um fulano que outrora era rico, famoso, glamouroso, poderoso, enfim, e num acidente morreu. Puxa, assim passa a glória do mundo.
diz o pagão. E nada mais do que isso. Já quem tem o dom da ciência analisa essa tragédia, essa contingência, essa fatalidade na ótica de Deus. Mas como essa tragédia realmente me chama à reflexão e mostra quão frugal é a vida, quão efêmera é a realidade dos bens materiais. Isso não seria um sinal de Deus, um convite de Deus para que eu me volte mais para as coisas do alto, como fala São Paulo na carta aos Colossenses? Deus está me falando nesse acontecimento. Isso é um recado para mim. Quem lembra, no Evangelho, Jesus faz uma análise muito importante de dois acontecimentos do seu tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo antes de Jesus isso aconteceu. Caiu uma torre, a torre de Siloé, e matou 18 pessoas. Jesus então, refletindo, diz: vocês pensam que aqueles que morreram por ocasião da queda da torre de Siloé foi porque eles pecaram? Não, digo-vos, mas se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. E uma rebelião que aconteceu pouco tempo antes de Jesus, não sabemos quanto tempo. Herodes mandou matar aqueles que fizeram essa rebelião dentro do templo. O sangue deles foi derramado dentro do templo. E Jesus diz: vocês pensam que eles morreram porque eles cometeram pecado? Não! Mas se vocês não se converterem, vocês morrerão do mesmo jeito. Reparem, como se enxerga a realidade, como se analisa a realidade na ótica de Deus. Isso é o dom da ciência. O dom da ciência faz com que toda a realidade que orbita, que circunda, ou na qual nós estamos inseridos, nela, nós a enxerguemos, nós a analisemos sob a ótica, sob o prisma de Deus Todo-Poderoso. Ver as coisas segundo o pensamento de Deus. Eu penso que o Padre Zezinho, numa de suas músicas, a respeito de uma criança, vi uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, rezar como Jesus rezou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. E nós acrescentamos: pensar, refletir sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida, como o Senhor, segundo os critérios do Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Deus falando naquele episódio, naquela planta, na natureza. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quem contempla o firmamento e disso tira importantes lições para a sua vida, percebe na grandeza, na majestade daquilo que está acima dos nossos olhos, o dedo de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, e também nas futilidades, nas frugalidades, nas tragédias, nas contingências, nas crises. Repare, a esposa, vamos pegar aqui um exemplo, esposa extremamente materialista, vaidosa, convencida, petulante, arrogante, a dona do pedaço, não é? A rainha que não se acha merecedora de habitar nem no Palácio da Alvorada, nem do Buriti, porque ela está muito acima da presidente da República. É a tal. Depois vem uma briga com o esposo, depois vem a destruição, depois vem a falência da sua família, dos seus negócios. E depois de muito tempo, ela está completamente arruinada, psicologicamente, materialmente, socialmente, familiarmente, espiritualmente, e então ela cai em si e reflete como o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Na parábola do capítulo 15 de São Lucas, lá na Pocilga: na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome, vou levantar-me. Então ela cai em si e reflete: quanto tempo eu perdi,
de quantas coisas fúteis eu fui escrava, há quanto tempo vivi longe de Deus. Hoje eu percebo quantos anos da minha vida eu perdi, quanta coisa banal eu valorizei, quantas coisas materiais eu endeusei. Deus me chama a uma mudança de vida e transformou-se completamente. Eu penso que esses exemplos ilustram mais ou menos o que significa o dom da ciência. Está claro o dom da ciência? Está claro? Ficou claro? Vamos agora a alguns textos da palavra de Deus sobre este dom. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Nós vimos que a ciência é um dom do Espírito Santo. A ciência do bem e do mal, a capacidade de intuir, de decidir, de delimitar o bem e o mal, é uma capacidade exclusiva de Deus. O dom da ciência, quando nos é dado, não nos é dado nessa medida, não nos é dado com esta capacidade, com este poder, com esta prerrogativa. Tanto é que Deus Todo-Poderoso disse: vós podeis comer, Adão e Eva, ele disse, de todos os frutos das árvores do jardim, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comais, porque no dia em que comerdes, morrereis. Esse fruto, essa prerrogativa, é exclusiva de Deus, porque só Ele é o detentor desta capacidade. Só Ele pode dizer: isso é certo, isso é errado. O limite entre o bem e o mal é Deus quem estabelece, o homem não. Lógico que o dom da ciência que nós recebemos do Espírito Santo, pelo batismo, pela crisma, e cada vez que suplicamos para um determinado evento, para um acontecimento, para uma graça atual ou habitual também na nossa vida, é uma participação do dom da ciência de Deus. Todos os dons são presentes do Espírito Santo, mas lembremos-nos, o dom da ciência, como todos os outros dons, são sempre dons dados na medida da nossa capacidade. Nós seremos sempre criaturas, nunca seremos onipotentes. Se bem que São Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me conforta. Portanto, eu posso tudo, mas nele, na dependência dele, na fidelidade a ele, na obediência a ele. Próximo texto dos Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Aqui nós temos um texto poético. Aqui nós temos a personificação de uma qualidade de Deus. Mas aqui nós devemos entender, é Deus mesmo falando. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. Reparem quantos dons do Espírito Santo aparecem aí. Sabedoria, ainda não falamos. Prudência, ou conselho, é outro nome. E ciência, ciência profunda. Os santos, amados, tiveram sempre uma ciência profunda. Se quisermos aprender a profundidade de todos os dons, evidentemente, analisemos a vida dos santos. Senhor, eu queria o dom da ciência no sofrimento. Pode refletir a vida de um santo que sofreu muito, como ele encarou, como ele enfrentou, como ele tratou, administrou o sofrimento na sua vida. São modelos para nós. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lógico que os santos que muito sofreram, dentre todos eles, aqueles que gozam de uma fama especial, são os santos da Bíblia. Depois, os santos dos primeiros séculos da igreja. E também os santos de todos os séculos e milênios
desde Jesus Cristo até hoje. Ciência profunda. Esse texto é relevante. Vamos agora ao livro da sabedoria. Se alguém, Sabedoria capítulo 8, versículo 8, se alguém deseja uma vasta ciência, ela sabe o passado e conjectura o futuro. Ela, a sabedoria, conhece as sutilezas oratórias e revolve os enigmas, prevê os sinais e os prodígios, e o que tem que acontecer no decurso das idades e dos tempos. Repare a importância da ciência na nossa vida. Vamos agora ao Evangelho. Lucas capítulo 11, versículo 52. Esse texto é importante porque mostra o mau uso do dom da ciência. Todos os dons, amados, todos os dons, podem ser mal interpretados e mal utilizados. E é isso que causa uma dor profunda, penso eu, no coração de Cristo, e uma dor profunda também no nosso coração. Aqui eu abro um leque tremendo. Como nós ficamos assim tristes quando sabemos que uma determinada pessoa usa um dom, um talento, uma capacidade que Deus lhe deu para o mal. A beleza física para enganar, para atrair, para seduzir, para se prostituir. A inteligência para desenvolver programas de computador, para invadir sistemas, para desviar dinheiros. A capacidade, a inteligência brilhante de determinadas pessoas, utilizada para o crime, para o mal, para o engano, para o engodo, para o embuste. A gente diz, meu Deus, uma pessoa tão carismática, tão dotada, tão privilegiada, e usando esses dons para esse tipo de coisa, com tal finalidade. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes, e impedistes aos que vinham para entrar. Jesus aqui se indigna contra os intérpretes da palavra de Deus do seu tempo, os mestres, os doutores, os escribas, enfim, que davam uma interpretação absurda a muitos textos da lei, e com isso impediam as pessoas de entrar no reino dos céus. Tinham a chave da ciência. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, nós temos uma oração muito bonita que mostra que esse dom em Deus é abundante, é farto, é infinito. Aliás, o próprio Deus aqui se identifica com essa ciência. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Agora pulemos para um autor que tratou de forma, eu diria, quase exaustiva, dos dons e dos carismas do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 4 a 5. Nós já vimos no encontro passado que são, sobretudo, os capítulos 12, 13 e 14, que São Paulo dedica para os carismas. O capítulo 13 é praticamente todo para o dom da caridade, o carisma da caridade, o famoso hino à caridade até o versículo 13. Mas já no capítulo 12, ele faz a sua dissertação. A igreja é um corpo, e esse corpo tem muitos membros, um só Espírito e um só Deus, e esse Deus dispensa, como Ele quer, os seus dons a quem Ele considera que é oportuno conceder. 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 4 a 5. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo,
Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Reparem que aqui nós temos uma nomenclatura que não é a mesma de Isaías capítulo 11. Dons da palavra. Então, existem dons relacionados com a palavra. São Paulo não os enumera. É lógico que se nós fizermos um exercício, o dom da ciência, aplicado ao dom da palavra, tem a sua razão de ser. Dons da palavra, dons da ciência. Isso confirma aquilo que dissemos no encontro anterior, que o número dos dons do Espírito Santo não é exaustivo. Porque não se pode esgotar o Espírito. São indicativos. O Espírito Santo é Deus e se revela de tantas formas quantas ele considera oportuno revelar. Os dons são sempre novos, porque o Espírito é sempre novo. Deus é uma eterna novidade. Não se pode dizer o Espírito Santo só pode agir assim, assim e assim. Não. Na verdade, os dons do Espírito Santo, eles contemplam uma abundância de manifestações, um incrível leque de possibilidades, que para nós, pobres criaturas, para mim, pobre bispo, é impossível imaginar as suas múltiplas manifestações, porque Ele é Deus. Nós temos uma indicação, e séria e segura, que é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre as manifestações do Espírito Santo. Mas voltando a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, esse texto não está no script. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E o Espírito se manifesta como Ele quer, quando Ele quer, na intensidade que Ele quer. O Espírito é Deus. Não há uma padronização da ação do Espírito Santo na face da terra e na nossa vida. Aliás, essa é a definição de carisma. É uma manifestação do Espírito para o proveito comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Isso foi para ilustrar. Voltemos agora aos textos bíblicos sobre o Espírito de ciência. Agora nós vamos citar a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. E eu quisera refletir sobre isso um pouco mais detalhadamente. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos todos a ciência. Porém, a ciência incha, a caridade constrói. A ciência é o dom do Espírito Santo. Pela ciência, nós intuímos, nós enxergamos, nós refletimos, nós contemplamos os vestígios de Deus, os sinais de Deus, a presença de Deus, os recados de Deus, a compreensão do mistério de Deus nas criaturas, em nós, nos nossos semelhantes, na natureza, nos mistérios de cada acontecimento da nossa existência. Todavia, esse dom não pode ser de forma alguma destacado, separado dos demais, pois sem os outros, um dom pode se tornar prejudicial para a nossa vida. Se ele não é banhado, se ele não é permeado,
se ele não é coadjuvado pelos demais dons, ele pode se tornar fonte de desgraça para a nossa vida. O texto no contexto. São Paulo escreve a uma comunidade que é constituída de pessoas esclarecidas, mais esclarecidas e menos esclarecidas. As pessoas mais esclarecidas não viam problema nenhum comer carne sacrificada aos ídolos. Hoje nós diríamos uma pessoa que, tendo certeza de que aquela carne lá daquele despacho, daquela encruzilhada, lá tem uma carne lá, uma galinha, ou enfim, uma carne até cheirosa, saborosa e assim por diante, e a carne não está estragada, não está vencida, não está envenenada, não há problema nenhum para um católico romano comer aquela carne. Não, Dom José, o que o senhor está dizendo? Mas é uma carne feita lá para os deuses, as entidades, não é pecado comê-la? Não, de forma alguma. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, exatamente, esse exemplo. Somos esclarecidos, possuímos todos a ciência. Nós sabemos que a carne, enquanto tal, é um dom de Deus. Independe o fato de alguém ter dedicado essa carne a uma entidade, a um orixá, a isso, aquilo, outro. Você está com fome, não tem outra comida. A carne não está envenenada, não está vencida, não está estragada. Comê-la não constitui um pecado. Mas atenção, isso é para os esclarecidos. Há pessoas dentro da Igreja Católica que não pensam assim, que não têm esse esclarecimento, e que ficariam chocadas se nós comêssemos aquela carne na frente delas. Então, para não escandalizá-las, não comemos. São Paulo, então, diz, nesse texto, que é preciso que nós tenhamos caridade com aqueles que não são tão esclarecidos como nós. Não, isso é absurdo, esse pensamento ultrapassado, enfim, e come na presença deles para deixá-los chocados, estarrecidos. Faltou com a caridade. Não, eu sou formado, eu tenho esse conhecimento, tenho essa clareza, e não estou nem ligando para a sua maneira de pensar. Vou fazer isso mesmo, e deixa a pessoa chocada, arrasada, e assim por diante. Lógico que o seu conhecimento é fruto da ciência, mas a ciência deve vir acompanhada pela caridade. A ciência incha, a caridade constrói. Ou até poderíamos pegar essa afirmação e dizer: a ciência sem a caridade, ela implode dentro de você tanta coisa bonita, estraga esse dom, porque o descontextualiza do âmbito no qual ele deve sempre estar, que é o âmbito da caridade. Todos vocês são pessoas esclarecidas, cada uma no âmbito da sua profissão. Conhecem, e acredito que muitos de vocês conhecem exaustivamente a profissão de vocês. São profissionais competentes, enfim. E às vezes Deus coloca na vida de vocês pessoas que não têm esse esclarecimento, não têm essa competência, não têm essa experiência. E quando isso acontece, o que é que o bom senso e a fé recomendam? Que tratemos estas pessoas com educação, com respeito, e na medida da capacidade da compreensão delas, nós mostremos aquilo que elas não sabem, aquilo que elas precisam saber. Se eu chegar como bispo, lá onde vocês trabalham, eu vou chegar absolutamente pisando em ovos, porque eu não entendo, eu não compreendo, não me formei, não estudei, não me preparei, não estou habilitado para exercer a profissão de vocês. Então eu vou ouvir vocês com absoluto respeito, porque sei que vocês são mestres e doutores na arte, na profissão que vocês exercem, e que vocês certamente, quando eu fizer alguma pergunta boba, aparentemente não fruto da bobagem, mas da ingenuidade,
vocês vão responder com aquela grande educação que é própria de vocês. Mas há determinados profissionais, infelizmente, que para ostentar cultura, ostentar prestígio, ostentar status, ostentar posição, fazem questão de esnobar a cultura, a sua verborragia, não é? Fazem questão de mostrar que são os tais, e falam com uma arrogância que chega a dar asco, e falam com uma pedância que, francamente, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo trata no texto que acabamos de ouvir. A ciência incha, e todos nós sabemos que inchaço não é sinônimo de saúde. Inchaço geralmente tem relação com mal-estar, tem relação com doença, ou pelo menos com enfermidade. É aquela pessoa assim, culta, inteligente, competente, sabe muito, agora quando abre a boca é uma desgraça, é uma arrogância em pessoa, é um cínico, é o dono, é o tal, é o cara, ou a cara, quando na verdade não é nada. E geralmente são pessoas detestadas, são pessoas evitadas, são pessoas de quem a pessoa bem educada quer distância. Tamanha é a sua arrogância, o seu frenesi de cultura, que não leva a absolutamente nada. No fundo, são pessoas extremamente infelizes, inchadas da intelectualidade, da verborragia, da cultura inútil, ou às vezes até ao dizer, ao ensinar, ao dar uma palestra, ao dar uma conferência, fazem-no com uma arrogância que Deus me livre. É disso que fala o apóstolo. Portanto, amados filhos de Deus, vós que tendes o Espírito Santo, desejo que esse dom seja sempre mais aguçado em todos vós, mas nunca esqueçais de um dom que é o maior de todos, aliás é o mais importante, e sem o qual todos os outros dons vão para a latrina. Não porque Jesus os joga, mas porque nós os jogamos. Também os dons do Espírito Santo, quando não são bem administrados, são fonte de desgraça para a nossa vida. Mas não é do Espírito Santo esse dom, Dom José, certo? Mas quando ele é dom, é dado. E infelizmente, eu posso fazer desse dom aquilo que eu bem entender. Deus me deu esse poder, Deus me deu essa prerrogativa, e nós sabemos disso. Os dons que Deus nos concede, nós podemos, se quisermos, utilizá-los para o mal, para a vaidade, para o nosso próprio prestígio, para o nosso envaidecimento e assim por diante. Então é uma advertência que eu considerei oportuna colocá-la, inseri-la nesse contexto. Vamos ao próximo texto. Os versículos de 7 a 8, 7 já citamos ainda há pouco, mas convém citá-lo todo. A cada um, 1 Coríntios 12, de 7 a 8, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Aliás, gravem essa frase. Essa é a definição de carisma. Essa é a definição também de dom. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. Aqui, o dom da ciência não é compreensão, mas palavra. É lógico que as duas coisas são ligadas. Ciência enquanto compreensão e ciência enquanto manifestação oral. Por isso, o cienciado, vamos chamar assim, do Espírito Santo, quando fala com o dom da ciência. É uma palavra de ciência. Essa palavra de ciência, repito, ela traduz de sorte que os outros possam ouvir uma intuição nova ou renovada de um mistério de Deus,
ou de Deus em seu mistério. Sobre si, sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre o pecado, sobre a morte, sobre os acontecimentos bons e maus, sobre a natureza, sobre os fenômenos que nos cercam, sobre o próprio Deus, dom da ciência enquanto palavra cienciada. Dom da ciência quando se fala. O dom da ciência abrange a capacidade de compreender, a de agir e a de falar. Aqui, São Paulo fala palavra de ciência pelo mesmo Espírito Santo. Essa palavra de ciência pode sair dos lábios do pai, da mãe, do irmão, da irmã, até de quem não tem fé. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não está obrigado a agir somente naqueles que acreditam nele. O Senhor está dizendo, Dom José, que Deus pode se utilizar dos lábios de um pagão, dos lábios de quem não é cristão, para revelar uma palavra de ciência? A resposta é sim. O Espírito sopra onde quer e quando quer. Deus é Deus e pode se utilizar de quaisquer instrumentos para nos falar. Vocês sabiam que o profeta Balaão, arrogante, pedante, no livro dos Números, estava desobedecendo a Deus, e Deus mandou que alguém falasse para ele. Adivinhem quem foi que falou? Uma jumenta. Uma jumenta. A jumenta de Balaão. Eu acho que esse texto nós deveríamos refletir. Vamos, por favor, ao livro dos Números. O Senhor irritou-se com sua partida, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. O adivinho a fustigava para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo-o, a jumenta coseu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante, em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Por que zombaste de mim? Respondeu ele: ah, se eu tivesse uma espada na mão, ter-te-ia já matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Surpreendente. Uma jumenta, esposa do jumento, lá, né, a companheira do jumento, o animal irracional, falando. Ela falou. Portanto, se Deus fala pela boca de uma jumenta, por que não fala pela boca de um pagão? Logo, o dom, a palavra de ciência, por favor, não é exclusiva de quem é batizado, crismado. Ordinariamente, essa palavra de ciência deveria se revelar, como em muitos casos se revela, pelos lábios de um batizado e de um crismado. Mas lembrai-vos, o Espírito Santo é Deus. Da boca de uma jumenta, Deus falou. Palavra de ciência também pode vir pelos lábios de um pagão. Vamos agora a um outro texto, penúltimo texto, para nós concluirmos
o nosso estudo sobre o dom da ciência. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. É lindo esse texto, o hino da caridade, enfim, a caridade é paciente, é compassiva, não se alegra com a injustiça, rejubila-se com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, enfim. Então, os dons aqui citados apresentam-se, aparecem como subordinados ao dom da caridade. São, na ordem da importância, menos importantes que a caridade. Por isso, vocês não se preocupem se até agora Deus não revelou para vocês que vocês têm, por favor, pelo batismo, pela crisma. Todos os dons nos foram dados. A revelação, a manifestação desses dons em palavras e atitudes, talvez até agora não tenham se revelado nesse ou naquele fiel batizado ou crismado. Isso não significa dizer que ele não tenha os dons. E não ter se revelado daquela forma não significa dizer que ainda não vai ser revelado, ou que de outras formas esse mesmo dom se revela. Por favor. Mas o dom mais importante seja este, o dom da caridade. Se buscardes este dom, se pedirdes este dom, apenas este, já tereis feito muito na vossa vida, na nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus se perguntava, aliás, ela diz nos seus escritos, na igreja, qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? Há doutores, há santos, há profetas, enfim. Eu descobri que a minha missão na igreja é amar. E fiquei muito feliz ao descobrir isso. O dom da caridade. Se eu não tiver caridade, não sou nada. E de certa forma, esse texto se conecta com a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha e a caridade constrói. Sem a caridade, se não tivermos caridade, qualquer dom do Espírito Santo se torna algo insuportável, detestável, prejudicial, deletério para quem tem esse dom e para aqueles que se beneficiam desse dom. Aliás, nem se beneficiam, acabam sendo prejudicados. Lembrem-se da 1 Coríntios 12, 7, a definição de carisma: manifestação do Espírito para o proveito comum. Ora, quem usa o dom que Deus lhe deu sem a caridade, não está trazendo proveito comum, está prejudicando as pessoas, escandalizando as pessoas, afastando as pessoas de Deus, causando escândalo, perplexidade às pessoas. Imaginemos, por exemplo, um pregador na igreja, ou pregadora, extremamente vaidoso ou vaidosa, arrogante, que ao invés de levar as pessoas para Deus, ele está se projetando, está se pregando, está se mostrando, não está trazendo benefício comum, proveito comum. Sem a caridade, não sou nada. Aliás, tal pessoa pensa que subestima a capacidade de entendimento dos outros, tal pessoa pensa que os outros não refletem, não percebem os sinais, os vestígios de vaidade, de arrogância, de presunção naquela fala, naquela palestra. E isso associado com a análise que as pessoas fazem do que ela diz com aquilo que ela faz, as consequências são terríveis. É um dom, portanto, que precisa de todo cuidado, assim como uma planta que está desabrochando no jardim precisa de todo cuidado, porque caso contrário, ela morre. Ela não sobrevive, ela se estiola. É qualquer dom, portanto também da ciência, estamos tratando dele, sem a caridade. E finalmente, 1 Coríntios 13, de 8 a 9.
A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência, atenção, estamos no dom da ciência. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Por mais que saibamos, por mais que conheçamos, por mais que reflitamos, teremos sempre uma capacidade limitada. Somos criaturas. E, portanto, um dom que vai acabar. A fé vai acabar, a esperança vai acabar, todos os outros dons vão acabar, porque eles traduzem um conhecimento imperfeito de Deus e da realidade. Quando um dia estivermos na glória, esperamos, não sentiremos mais a necessidade desses dons, porque Deus será tudo em todos. Mas o amor não vai acabar, porque o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Esse dom jamais acabará. Era isso que eu tinha a dizer sobre o dom da ciência. Vamos agora ao próximo dom, o dom do entendimento ou inteligência. Terminamos já o tempo. Continuamos no próximo encontro, esse dom fascinante da inteligência ou do entendimento. Obrigado.